Bom dia a todos, deputado Mário Ricardo, deputado Antônio Moraes, Diogo Moraes, vice-presidente dessa comissão, deputado Edson Vieira, deputado João Paulo, Valdemar Borges, a assessoria do Dr. Paulo, doutora Liliane, Luiz e Andréia. Bom dia a todos que estão aqui presentes, que fazem a cobertura, assessoria dos gabinetes, nossos assessores da Assembleia Legislativa. Bom dia a todos que nos assistem ou vão assistir mais tarde, que as imagens ficarão à disposição nas redes sociais. Vamos então começar a reunião de hoje da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, colocando em votação a ata da última reunião realizada no dia 11 de novembro de 2025. A ata entra em discussão. Senhor presidente. Pois não. Só um registro aqui antes de... O aniversário hoje de Dr. Paulo Pinto, eu queria parabenizar logo aí o aniversariante do dia aí. Fazer esse registro aí antes da gente começar esse trabalho aí. Muito obrigado, deputado Edson Vieira, pela lembrança, muito oportuna e justa. Então, a ata continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-la em votação, a ata aprovada. Vamos então à distribuição. Distribuição da PEC, proposta de emenda à Constituição número 30, de autoria da mesa diretora. Distribuo para o deputado Mário Ricardo. Proposta de emenda à Constituição número 31, de autoria da mesa diretora, que altera a Constituição do Estado de Pernambuco a fim de dispor sobre os limites para execução obrigatória de emendas parlamentares individuais à lei orçamentária anual. Passo para o deputado Diogo Moraes. Projeto de Lei Complementar 3578, também de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a proposição e a execução de emendas parlamentares na lei orçamentária anual. Passo para o deputado Edson Vieira. Projeto de lei ordinária, projeto de lei 3573 de 2025, de autoria da governadora do Estado de Pernambuco, que autoriza a supressão de segmentos de vegetação de preservação permanente nas áreas específicas. Passo para o deputado Antônio Moraes. Esta pauta é presidente. Era esta pauta. Era, porque eu estava me acompanhando. Não. Procurando aqui. Marcado aqui que esse aqui é para tirar de pauta. Tá marcado. Tá. Distribuição dos projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária 3545, de autoria do Governo do Estado. Institui o Fundo Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, FESAM. Eu também, presidente. Então, para o sorteio. Sorteio. Sorteio geral, eu também quero. Olha lá. Hoje é dia de Mega Sena. Esse aí é o pago ou é o... Esse é o... Ou é o free? Não, esse aqui é o próprio da comissão. Esse aqui é... Olha o que eu fazia aqui para... Aqui, ó. Deputado Edson Vieira. Você podia, por uma gentileza... Projeto. Ele cantou os parabéns pro procurador. Tu quer o quê? O cara que está sorteando. O cara está sorteando. Tu quer o quê? Projeto de lei ordinária 3546, de autoria do deputado Sileno Guedes. Considera a pessoa com... vamos lá. Então, distribui para o deputado João Paulo. Qual, presidente? O 3546. O 3546... Eu tinha pedido 3045. Institui o fundo, mas foi sorteio, não foi? Foi sorteio. Tá bom. 3547, de Aglailson Vitor, deputado Valdemar Borges. O 3548, deputado Romero Albuquerque, para o deputado Sileno Guedes. O 3549, também do deputado Romero Albuquerque, deputado Mário Ricardo. O 3550, mais uma vez, do deputado Romero Albuquerque, o deputado João Paulo solicitou. Ok? O 3552, da deputada Socorro Pimentel. Na ordem, Mário Ricardo. Antônio Moraes, deputado Antônio Moraes. O
3553, de autoria da deputada Socorro Pimentel. Vou distribuir para o deputado Valdemar Borges, em razão da tramitação em conjunto com o projeto Lei Ordinário 3215, cuja relatoria foi distribuída já para ele, ok? O 3554, do deputado Gilmar Júnior, para o deputado Diogo Moraes. O 3555, também de Gilmar Júnior, para o deputado Edson Vieira. O 3556, mais uma vez, de Gilmar Júnior, para o deputado João Paulo, já foi para o deputado Valdemar Borges. O 3557, do deputado Jarbas Filho, para o deputado Sileno Guedes. O 3558, do Doriel Barros, para Mário Ricardo. O 3559, de Sileno Guedes, para Antônio Moraes. O 3560, de Gilmar Júnior, para o deputado Diogo Moraes. O 3561, da deputado João Paulo. O 3562, de Renato Antunes, para o deputado Edson Vieira. O 3563, de Gilmar Júnior, para o deputado Valdemar Borges. O 3564, de Joaquim Lira, para o deputado Sileno Guedes. O 3565, dos deputados Joaquim Lira e João Nadege, para o deputado Mário Ricardo. O 3566, do deputado Gilmar Júnior, para o deputado Antônio Moraes. O 3567, do deputado Anderson Florencio, para o deputado Diogo Moraes. O 3568, da deputada Rosa Morim, para o deputado Edson Vieira. O 3569, de Gilmar Júnior, para o deputado João Paulo. O 3570, do deputado Gilmar Júnior, para o deputado Valdemar Borges. O 3571, para o deputado Sileno Guedes. E o próximo, 3572, também para o deputado Sileno Guedes. Mas ele foi... Você pediu qual, João? Você pediu 3561. Não, 61, a gente está no 71. Não, eu já pedi, você já concedeu. Ah, tá. Vamos lá. Então, o 3572 é do deputado Claudiano Martins. Nós vamos distribuir para o deputado Sileno Guedes em razão da tramitação em conjunto com o projeto de lei ordinária 1785/2024, cuja relatoria está com Vossa Excelência. Presidente, pela ordem. Pois não. Eu pedi para ser o relator do 3568 de Rosa Morim. Tá, então vou... Mas não estava aqui registrado não, viu, João? Não, estava não. Então está feita a retirada do deputado Edson Vieira, do 3568, para o deputado João Paulo, por acordo entre ambos. Como é que foi? Tirou, né? Pronto. Então, a votação das PECs, né? Não, vamos fazer. Deixa a pauta. Aí temos aqui um projeto de resolução do deputado Adalto Santos, concede o título de cidadão pernambucano. Vamos, então, na ordem para o deputado Mário Ricardo. Discussão. Vamos, então, à discussão do projeto de emenda à Constituição número 30/2025. Antes de fazer a discussão, eu gostaria de pedir ao doutor Paulo Pinto, aniversário do dia de hoje, para que possa explicar a todos a tramitação e as justificativas desses dois projetos de emenda à Constituição, a 30 e a 31, bem como a Lei Complementar 3578, todos da mesa diretora desta casa. Com a palavra, o nosso doutor Paulo Pinto, procurador desta casa e da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, agradecer a lembrança aí pelo meu aniversário. E, veja só, essa PEC ela é bastante extensa. Eu posso, se Vossas Excelências desejarem, falar de alteração por alteração, mas eu acho que vai ser um pouco cansativo. Eu posso fazer aqui um resumo do que ela trata
E caso surja alguma dúvida com relação a algum dispositivo específico, eu posso abordá-lo especificamente também. O que é que essa PEC ela traz? 90% dela é apenas adaptação do texto da nossa Constituição Estadual a alterações que a Constituição Federal sofreu ao longo dos anos. Várias emendas constitucionais que têm rebatimento na nossa Constituição Estadual, né? Dispositivos que ficaram desatualizados em função do que foi aprovado em emendas federais. Também ela está fazendo um ajuste em vários dispositivos que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, né? A gente pegou ADI por ADI que tinha declarado inconstitucional o dispositivo da nossa Constituição e readequou a redação para que compatibilizasse com esse entendimento do Supremo Tribunal Federal. E aí, vou pontuar aqui o que é que efetivamente ela tem de novidade. Ela tem um dispositivo que trata da distribuição dos limites de gasto com o pessoal entre Tribunal de Contas e Assembleia. Houve uma emenda constitucional, salvo engano, no ano passado, que ajustou essa distribuição de limites. E existe uma ADI proposta pela Atricom, Associação dos Tribunais de Contas, que questiona a constitucionalidade desta alteração. E esse processo estava em pauta há 15 dias atrás. A Assembleia, juntamente com o Tribunal de Contas, que eram as partes interessadas, entraram num acordo para que ajustar esse texto. Que ajuste é esse? Vai ficar, em vez de definir qual percentual cabe a cada um dos órgãos na Constituição, vai ficar definido que essa fixação caberá a um projeto de resolução de iniciativa conjunta da Assembleia com o Tribunal de Contas. Então, após a aprovação dessa alteração, vai se apresentar um projeto de resolução assinado pelo presidente do Tribunal de Contas, pelo presidente da Assembleia, para voltar aqui e fazer a fixação dessa distribuição do limite de gasto com o pessoal. Um outro ponto que é novidade é a colocação da consultoria legislativa desta Casa na Constituição, a previsão dela na Constituição com as atribuições que ela já desempenha, tal qual ocorre com a Procuradoria-Geral desta Casa. Esse é um ponto de novidade. E deixa eu me recordar aqui o que é que mais... Sim, tem um ponto que não é fruto de decisão do Supremo nem de emenda constitucional, mas que a gente entendeu por bem atualizar o texto da Constituição para adequar ao que já acontece na esfera federal. Que a nossa Constituição ela estabelece um percentual mínimo para que nos concursos se reserve vaga para pessoas com deficiência. Ela estabelece 5%, mas ela não estabelece qual seria o percentual máximo. E isso gera algumas distorções. Por exemplo, você tem concursos com pouquíssimas vagas, por exemplo, 2 vagas, e caso se reserve uma das 2 vagas, você teria um percentual de 50% das vagas disponibilizadas, o que é muito acima do percentual mínimo de 5%. Como é que isso ocorre na esfera federal? Existe um decreto que regulamentou a lei federal e estabelece um percentual máximo de 20%. E aí, dentro desse percentual mínimo e máximo, se faz a proporcionalidade. E isso já foi incorporado pelo entendimento do Supremo e do STJ. Já é aplicado na prática esses percentuais. Então, a gente atualizou também esse dispositivo da Constituição Estadual para adequar a também o entendimento do Supremo. Bom, basicamente é isso. Se Vossa Excelência tiver dúvida com relação a algum artigo especificamente, eu posso esclarecer. Tem também, só recordando, tem revogação de diversos dispositivos da Constituição, mas também dispositivos que são hoje flagrantemente inconstitucionais. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. O parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Estadual está sendo revogado porque ele prevê lá um tribunal especial para julgar o governador do Estado. Isso é inconstitucional, porque o Supremo já tem até súmula vinculante dizendo que todas as regras de crime de responsabilidade de governador tem que ser por lei federal. E a gente tem uma lei federal, que é a Lei 1.079, que disciplina isso e diz como é que funciona lá o tribunal. A gente não pode dispor de forma diferente na nossa Constituição. Tinha um dispositivo também que falava da indicação de desembargadores para esse tribunal especial para julgamento da governadora, que também é inconstitucional por tabela.
dispositivos, por exemplo, que fixavam uma proporcionalidade do número de vereadores nas câmaras municipais em função da população. Isso estava desatualizado porque a Constituição Federal, atualmente, ela já estabelece essa proporcionalidade. Então, a gente não pode inovar nessa matéria. Já está expressamente previsto na Constituição Federal. Eu fiz um apanhado que são vários dispositivos, mas todas as revogações são fruto de dispositivos que são hoje inconstitucionais. Fica à disposição. João Paulo com a palavra. Deputado João Paulo se inscreveu com a palavra, em seguida, deputado Antônio Moraes. Eu passo primeiro para Antônio. Primeiro eu vou colocar que, pela importância e das mudanças que a gente está fazendo na Constituição do Estado, sem observar nenhum prazo para emenda ou para discussão ou leitura mesmo, eu não vou criar dificuldade, presidente, eu vou votar pela constitucionalidade, até porque eu tenho um respeito muito grande por doutor Paulo, conheço e confio muito nele. Já me assessorou 2 vezes aqui nessa comissão, mas assim, continuo dizendo que a gente está fazendo muitas modificações num projeto que a gente tomou conhecimento hoje pela manhã. Agora, vamos ver. Não, eu incorporo a observação do deputado Antônio Moraes, mas houve também uma reunião ontem pela manhã no gabinete do presidente, onde muitas dúvidas foram esclarecidas. Isso não quer dizer que havia uma necessidade de um tempo maior, não é? Mas quem participou lá, na verdade, entendeu da importância e da urgência de ser votado. É isso, senhor presidente. Alguém mais com a palavra? Só reforçando o que disse o próprio deputado João Paulo, houve ontem uma reunião no gabinete do presidente com esse objetivo. A imprensa pernambucana já discutiu esse assunto, bem como nós temos, aí eu queria colocar um prazo determinado pelo senhor ministro Gilmar Mendes, de 30 dias para poder tratar esse assunto. E esses 30 dias já foram decorridos, mas hoje é o 16º dia. Então, a gente está bem apertado com relação a isso. Que tem publicação, tem uma série de coisas para que notificação ao gabinete do ministro. Então, Antônio Moraes, eu falo aqui esse apelo. Só pela ordem, eu acho que em função da urgência, mas nós também estamos tendo uma dificuldade muito grande de quórum. Eu acho que esse é um elemento também que tem que ser levado em consideração em relação aos prazos. Veja bem. A questão do quórum, aí é da responsabilidade individual de cada um, né? Mas e aí, não é da casa. Mas aí é uma questão que... Mas vamos lá, então, feito o esclarecimento com relação à PEC 30, o relator foi aqui distribuído, deputado Mário Ricardo, concedo a palavra, então, ao eminente relator. Senhor presidente, nobres colegas, deputados, deputadas, o nosso parecer, senhor presidente, é pela aprovação da PEC proposta. Mas, porém, antes eu gostaria de tecer alguns comentários. O trabalho realizado pela consultoria desta comissão para poder entregarmos ao povo pernambucano uma proposta de emenda à Constituição que atenda a tudo que esteja de acordo com a Constituição Federal. Esse reconhecimento da consultoria legislativa, da Assembleia Legislativa, esse órgão extremamente importante, composta por grandes profissionais que têm assessorado todos os deputados e têm feito com que a Assembleia Legislativa de Pernambuco seja vista com um outro olhar, com uma outra forma, é muito importante. Cumprir aquilo que determina a Constituição Federal, adequar a nossa Constituição a tudo que diz a lei federal é de extrema importância e é isso que a gente tem debatido aqui nessa casa, senhor presidente, e eu queria até tecer um comentário a respeito dessa questão que se discute muito das emendas parlamentares. A
A emenda parlamentar é nada mais, nada menos do que uma democratização do orçamento, seja ele municipal, estadual ou federal, né? Os deputados, eles têm a obrigação de fazer as indicações, né? E essas indicações, elas podem contemplar instituições, ONGs, contemplar municípios, ou até o próprio Estado, dentro daquilo que é apresentado no cardápio em cada orçamento anual pelo próprio Estado de Pernambuco, para que a gente possa fazer uma discussão bem mais ampla a respeito dessa questão das emendas parlamentares. É uma democratização do orçamento e faz com que os deputados, os vereadores, eles possam fazer os encaminhamentos das suas emendas para aquilo que efetivamente a sociedade reclama, para que a sociedade solicita. Então, senhor presidente, eu queria fazer esse registro para que a gente comece a ver as emendas parlamentares com outro olhar. A questão de fiscalização, a questão de acompanhamento, né, e essa PEC também busca essa transparência, né, ainda mais, tá? Ela é muito, muito importante, né, que façamos esse debate para que a sociedade compreenda e veja isso como algo extremamente importante para a sociedade, né? Deputado, vereador, senador da República, ele não constrói, ele não realiza obras. Quem faz é o executivo e sempre vai ser assim, dessa forma. E a gente precisa fazer essa discussão com pertencimento. Isso é fazer com que a sociedade, efetivamente, que é representada por cada deputado, por cada vereador, né, os estados pelos senadores, eles possam ser contemplados com aquilo que efetivamente a sociedade deseja para que ela seja atendida e que os recursos efetivamente cheguem. Tá? Então, senhor presidente, eu queria, feito esse registro, dizer que o meu parecer é pela aprovação da PEC número 30, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação. O projeto entra em discussão. Com a palavra do deputado João Paulo. Presidente, eu acredito que tem uma discordância, em parte, com o deputado Mário Ricardo. Veja bem, eu acho que existem muitas formas de participação popular. Por exemplo, como nós fizemos o orçamento participativo. Acho também que, inclusive, eu fiz o registro ontem nessa casa, que eu não vi nenhuma denúncia das emendas parlamentares em relação aos deputados da Assembleia Legislativa Pernambucana. Fiz questão de fazer esse registro na reunião ontem. Agora, a bem da verdade, no Congresso Nacional há mais de 100 deputados sendo investigados pelas emendas, seja secretas, né, ou por desvios, inclusive pela Polícia Federal, foi que motivou um processo de controle maior dessas emendas. Mas queria registrar aqui, presidente, que, do ponto de vista da casa, das emendas dessa casa, todas as notícias que eu tenho é que está tendo uma boa utilização desse recurso. Obrigado. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, a PEC número 30 foi aprovada. Vamos, então, à discussão da PEC, projeto de emenda à Constituição número 31/2025, de autoria também da mesa diretora, que altera a Constituição do Estado de Pernambuco, a fim de dispor sobre limites para a execução obrigatória de emendas parlamentares individuais, a lei orçamentária anual e da outras providências. O relator é o deputado Diogo Moraes. Mas, Diogo, da mesma forma, se Vossa Excelência assim concordar, eu passo ao doutor Paulo, o doutor Paulo faz e depois Vossa Excelência emite o seu relator. Seu relatório. Então, com a palavra, o doutor Paulo Pinto. Com relação à PEC 31 de 2025, o que é que está sendo feito? Está sendo feito a adaptação da Constituição Estadual a o que é previsto hoje na Constituição Federal com os entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Porque o que é que ocorre? Hoje, na Constituição Federal, há uma previsão do percentual de emendas individuais de 2%, além de 1% para emendas de bancada. Essas emendas de bancada não estão sendo previstas aqui, né? Nesse momento não está sendo previsto, está se trabalhando só com as emendas individuais. E se está fixando aqui no artigo 123A, que hoje estabelece uma proporção ao longo dos anos, né, chegando
em 2028 a 1,2%, está se colocando o percentual para 1,55%. E aí, de onde vem esse 1,55%? A Constituição Federal hoje fixa 2% para as emendas individuais. Só que o Supremo Tribunal Federal, ele proferiu recentemente 2 decisões considerando inconstitucionais constituições de 2 estados da federação que fixaram esse percentual em 2%. E qual o fundamento disso? Na esfera federal, o sistema é diferente, é um sistema bicameral. Lá se tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E, em função desse sistema bicameral, a Lei Complementar 210, que é quem regulamenta essas emendas impositivas no plano federal, ela estabeleceu que, para a Câmara dos Deputados, o percentual seria 1,55%, e para o Senado Federal, 0,45%. E aí o Supremo tem uma interpretação que eu particularmente discordo, mas tem que ser cumprida, porque existe a decisão do Supremo que, nas assembleias, como não há senadores, o sistema é unicameral e só há deputados estaduais, teria que se seguir a simetria da Câmara Federal. Ou seja, nos estados o percentual seria 1,55% e não os 2%. E, além disso, eu gostaria de ressaltar também que, recentemente, o ministro Flávio Dino, na ADPF 854, ele proferiu uma decisão determinando que os estados teriam que se adequar a todo o modelo federal, né? Não só o modelo federal do que está na Constituição, mas também as leis federais que tratam do tema e todos os avanços que foram negociados no âmbito dessa DPF 854. Então, e quando se fala em adequação a esse modelo, porque qual foi o fundamento? Princípio da simetria. O Supremo tem entendimento já de longo tempo que as normas do processo legislativo, incluindo o processo legislativo das emendas impositivas, ele é de observância obrigatória pelos estados. Ou seja, os estados têm que reproduzir o que está na esfera federal nos seus âmbitos. Então, se temos hoje várias regras que vão ter que ser observadas, como emendas PIX, tem que ter a aprovação prévia de plano de trabalho, tem que ter conta corrente específica que não permita saque nem transferências, tem que ter portal da transparência com a alimentação de todos os dados. Tem que existir, para emendas na área de saúde, a área de aplicação tem que estar previamente aprovada pelos gestores do SUS. Ou seja, uma série de restrições quanto à aplicação das emendas impositivas. Então, tudo isso tem que ser observado. E por que não o percentual que lá está? O modelo é único. Se tem que apresentar, seguir o modelo, tem que seguir o modelo na sua integralidade, e não apenas parcialmente. Então, na nossa ótica, hoje, a Constituição está inconstitucional, porque ela está destoando desse modelo federal. E aí se está adequando a isso, inclusive com a previsão expressa também nessa emenda constitucional 31, nessa PEC 31, de seguir os critérios de transparência e rastreabilidade que estão sendo observados na esfera federal. Só acrescentando que, por uma questão de transição, a mesa diretora optou por não aplicar esse percentual de 1,55 para o orçamento do ano que vem, porque a proposta orçamentária já chegou na casa, não considerou esse percentual e teria que haver toda uma adaptação. Então, por uma transição, isso só seria aplicado a partir do exercício financeiro de 2027. 2026 segue o percentual de 0,9 que hoje está sendo aplicado. Antes de passar a palavra, deputado deputado Antônio Moraes, porque João Paulo pede tanto, né, Tânia? É dele. Eu vou então passar a palavra ao relator, deputado Diogo Moraes. Ele emite o parecer dele, depois a gente entende a discussão, ok? Ok. Então, com a palavra, o relator, deputado Diogo Moraes. Senhor presidente, muito bom dia. Bom dia aos senhores deputados, senhora deputada Dani Portela, distinto público presente, assessoria. Primeiro, senhor presidente, agradecer ao nosso procurador Paulo Pinto, aniversariante da semana, pela explanação daquilo de que a gente já tem convicção do que nós, nessa casa, devemos fazer. Haja vista essa determinação federal, ela foi amplamente discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por várias razões às quais chegaram essas discussões,
né, as assembleias legislativas de todo o país estão se adequando a essa realidade, que é uma realidade, primeiro, do ponto de vista salutar, para que as emendas chegarem aonde, deputado João Paulo, o governo não chega. Né? O governo, às vezes, não chega e as emendas conseguem atingir um pouco mais a questão da nossa população. Mas, de certa forma, essa decisão do Supremo ela vem fazer uma regular as aplicações das emendas. E isso ela tem um rebatimento nas casas legislativas estaduais. Sobretudo na questão da nossa PEC, né, que ela vem fixando, né, obrigatoriamente o limite de 1,55 da receita corrente líquida. E isso a gente, atrelado também à decisão do Supremo Tribunal, impõe ao Estado o dever de divulgar em meio eletrônico de amplo acesso público os dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme critérios de transparência, rastreabilidade e comparabilidade definidos pelo órgão central da contabilidade da União. Isso também é um avanço para as execuções das emendas parlamentares. E, obviamente, a gente tem isso feito com a discussão aqui na Casa, de que só aplicaríamos isso, e está aqui no nosso relatório, para 2027, né? Respeitando o orçamento de 2026 e também respeitando a legislação vigente de 0,9 para 26, e tem todo um processo eleitoral, tem todo um processo e a dinâmica propriamente dita do orçamento que nós estamos, inclusive, votando nesta Casa ainda esse mês de dezembro. É importante dizer que essa é uma questão técnica, de que nós temos que seguir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Repito, e não é nunca demais repetir, que todas as assembleias legislativas do país estão se adequando a essa nova realidade, que é justamente fazendo a simetria da Câmara Federal, né, e também tendo essa organização da comparação do que acontece na Câmara Federal com as Assembleias Legislativas e não no bojo do Parlamento Nacional. Então, diante de todas essas explanações e respeitando o que nós estamos adotando para 2026 e propondo aqui para 2027, junto com a transparência e as adequações necessárias em um modelo único para que a gente possa estar seguindo aqui na Casa, é que nosso parecer, senhor presidente, da proposta da emenda à Constituição número 31 da mesa diretora dessa Casa é pela aprovação. O parecer do relator é pela aprovação. Vamos colocar em discussão, com a palavra já o deputado Antônio Moraes. Bom, primeiro, eu queria tirar algumas dúvidas, mas com o doutor Paulo, no meu entendimento, quando o Supremo coloca 155, ele não obriga que os estados tenham que aplicar isso. Na verdade, esse é o limite. Vai depender das condições financeiras de cada estado de poder fazer essa aplicação ou não. De chegar a esse teto máximo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal. A pergunta, há um acordo aqui no estado do governo com a Assembleia que em 28 chegaria a 1,2. Isso é o que foi acordado. A pergunta que eu faço a doutor Paulo é se nessa PEC a gente acaba esse acordo e ficaria obrigatório a chegar a 1,55. Com a PEC, altera-se essa progressividade ao longo dos anos, né, que chegaria em 2028 a 1,2, para se estabelecer 1,55 a partir do orçamento de 2027. Mantém-se essa progressividade apenas para o próximo orçamento do ano que vem, mantém-se 0,9. Né.
Quanto à primeira colocação, deputado, é uma interpretação possível essa? Eu, particularmente, tenho a interpretação de que o Supremo, de longa data, ele diz que as normas de processo legislativo, e ele sempre incluiu nisso as normas de processo legislativo orçamentário, que é o caso, elas são de observância compulsória pelos Estados. E eu entendo que não há possibilidade de se cotejar ou se escolher o que é que se aplicaria ou não. Porque essas regras elas são instituídas, e o Supremo sempre disse isso, em prol do respeito à separação dos poderes. Então, se nós temos na Constituição Federal um percentual que hoje é 1,55, e nós temos no estado de Pernambuco um percentual inferior a isso, o que é que está acontecendo? Está havendo um desequilíbrio entre os poderes. O Poder Executivo, comparando com o que está na esfera federal, ele tem mais poder sobre o orçamento do que o Poder Legislativo estadual. Então, na minha ótica, com toda a fundamentação que o Supremo sempre observou para a matéria, tem que se observar integralmente o que está na Constituição Federal. O paralelismo, ele não pode ser, a simetria não pode ser parcial. Você dizer, aqui eu vou aplicar, aqui eu não vou aplicar. Eu tenho que aplicar 50% na saúde. Aí tem que cumprir. Mas 1,55 eu não vou aplicar. Eu tenho que seguir da emenda PIX o plano de trabalho previamente aprovado. Mas 1,55 eu não tenho que fazer. Então, na minha ótica, isso não tem sentido e contraria a própria lógica que norteou o Supremo a decidir assim, que é garantir o equilíbrio e a separação de poderes. Presidente, Pois não. Não, eu queria só declarar o voto contrário. Vou falar do deputado João Paulo. Ô, gente, olha, eu acho que tem uma discussão política importante nesse processo. Primeiro, queria reconhecer o esforço da Casa, da assessoria jurídica, no sentido de dar uma simetria com o Congresso Nacional. Eu acho que foi importante tirar os 2%, voltar para o 1,5%. Agora, a minha preocupação ela é eminentemente política. Nós estamos vivendo, do ponto de vista, Mário Ricardo falou aí da importância das emendas, eu conheço o Mário Ricardo, ela discutida, como Vossa Excelência falou, com transparência, etc., ela é importante. Agora, é importante lembrar, eu digo isso com minha experiência de deputado federal, deputado Antônio Moraes. Nós tínhamos uma emenda, eu acho que era de 6 milhões, já está em 39 milhões para esse ano. Isso significa que o crescimento dessas emendas e a imposição já no governo Temer e Bolsonaro, isso fez com que dificultasse ou inviabilizasse o planejamento nacional. Nós estamos aqui com o metrô do Recife, da região metropolitana, que carrega 400 mil pobres diária, precisando de 2 bilhões e 200 mil. E nós temos 50 bilhões e 400 milhões para emendas parlamentares. Tem a Transnordestina precisando de 5 bi. Não é? Então, eu acho que a minha posição aqui é a falta do que o deputado Antônio Moraes colocou. A falta de uma visão, de um planejamento estratégico de governo que está acima das emendas de parlamentares, porque as emendas parlamentares é importante tudinho, mas no nível e volume que está, ela está prejudicando o planejamento e o desenvolvimento regional e do país. Por isso, eu quero declarar já meu voto contrário, também acompanho o voto do deputado Antônio Moraes. Com a palavra o deputado Valdemar Borges. Senhor presidente, senhores deputados, senhor representante, senhora deputada, veja, eu acho que a PEC vem resolver exatamente as preocupações que aqui foram levantadas, porque, no meu entendimento, as emendas que aqui atendem ao que foi colocado pelo deputado Mário, no sentido de democratizar a aplicação do orçamento, mas trazia nela a ideia da emenda, duas distorções graves. Uma foi colocada aqui pelo deputado João Paulo ainda agora. Era você promover uma inversão de valores. Você tirar o orçamento, a decisão da execução do orçamento, fundamentalmente, do Executivo,
a quem cabe executar, e aqui com ênfase para as políticas nacionais, também referidas pelo deputado João Paulo. Você tem, por exemplo, saneamento. Saneamento é uma política nacional, nenhum município só, isoladamente, o mesmo estado, vai conseguir resolver esse problema isoladamente. Você tem que ter uma política nacional com lastro financeiro para fazer frente a isso. As emendas, tal como estavam sendo, ainda estão, de certa maneira, praticadas, nos limites que estão sendo praticados. Eu acho até que o deputado João Paulo está defasado, porque são tantos penduricários que termina sendo um valor realmente exacerbante. E travou. Exacerbante, deu um trava-língua aqui. Exacerbante, deu um trava-língua aqui. Realmente mudava, quer dizer, o executivo passava a ser um mero executor no sentido mais primário da palavra, e não um decisor das políticas nacionais. Outra questão era a falta de controle. É um absurdo você imaginar dinheiro público sendo aplicado sem controle, sem publicidade, sem saber para onde o dinheiro vai, nem quem botou. E isso ensejou já, digamos assim, comprovadamente, uma série de crimes, uma série de distorções que têm levado centenas de deputados a serem investigados por desvios de recursos públicos, pura e simplesmente. Então, essas duas questões com as quais eu comungo, eu acho que elas estão resolvidas por essa PEC. Estão resolvidas pela intervenção do ministro Dino, João. Então não vai ter essa preocupação da política nacional de atingir de morte a política nacional. Acabou. Ele colocou, 1,55. E pronto, acabou-se. Por quê? Porque 1,55 é um valor que garante a democratização, que o deputado Mário, em boa hora, chama atenção, porque tem aquela situação, pessoal, que realmente só o ator político mais vinculado à localidade, o deputado, o vereador, tem conhecimento. Então, aquela passagem molhada lá daquele distrito do município tal, talvez só o deputado Edson Vieira saiba da necessidade. E aí é justo, que ele possa intervir no orçamento para resolver aquele problema, porque o aparato de planejamento mais formal não chegaria nessa necessidade. Então a democratização está aí. O limite está no que Flávio Dino colocou. Isso vai até 1,5. Tá certo? Porque mais do que isso, já poderia acontecer o que João Paulo levanta, tá certo? E os controles todos sociais estão também normatizados agora pela decisão do Flávio Dino. Então, sinceramente, eu acho que os argumentos aqui levantados por João Paulo e por Antônio Moraes, eles foram atendidos, são pertinentes, mas eles foram respondidos e atendidos pela intervenção, em primeiro lugar, lá de Brasília, pela STF, e estão sendo aqui, em muito boa hora, reproduzidos. Eu acho, ao contrário, que se a gente não vota essa PEC, a gente vai continuar aqui sem limite, tá certo? A gente vai continuar aqui sem ter que obedecer, como disse o doutor Paulo, os regramentos que garantam controle social. É ao contrário. Se a gente rejeitar essa PEC, a gente está indo de encontro ao que se quer corrigir no democrático instrumento das emendas, quando aplicadas, observando, e inclusive o que João Paulo colocou aqui e o que Mário colocou aqui. Então é isso, presidente. Com a palavra já inscrito, deputado Anderson Florencio. Bom dia a todos e a todas. Eu preciso aqui, presidente, fazer um registro político nesse momento. Registrar que nunca se viu na história dessa casa e no pagamento das emendas um compromisso que foi feito, que está sendo feito, cumprido e realizado por esse governo, pelo governo Raquel Lira, que vem pagando as emendas, que vem tratando as emendas de uma maneira muito respeitosa com esta casa, cumprindo os acordos que foram estabelecidos
e fazendo com que aquelas emendas que eventualmente ainda não foram pagas, não é? Os parlamentares sabem a natureza, a motivação e o porquê, né, de elas não terem sido pagas, muitas vezes por uma questão muito mais burocrática de documentação ou de condição de pagamento. Eu tive a oportunidade de fazer parte deste parlamento na legislatura passada e a gente viu que não era esse, né, o ambiente que se tinha. Né? Então, eu faço questão aqui de registrar, não é, o avanço que nós tivemos, e aí muito por conta também da condução desta presidência, da presidência da Casa aqui da Assembleia, da mesa diretora, mas também, não é, de uma concordância, de uma parceria, de uma respeitabilidade entre os poderes, não é, legislativo e executivo aqui de Pernambuco. Hoje nós temos os parlamentares tendo a consciência e tendo a certeza de que suas emendas estão sendo tratadas, estão sendo pagas, e o governo vem cumprindo também com o que foi acordado lá atrás. Eu não estava no mandato nos 2 primeiros anos, mas nós sabemos que houve um entendimento entre o Legislativo e o Executivo, e esse entendimento vem sendo cumprido. Então, eu quero registrar politicamente esse fato, que é um fato importante de ser registrado. Com a palavra o deputado Edson Vieira. Senhor presidente, me observar o deputado Valdemar Borges na sua fala aqui, tão bem colocado, mostrando que com a determinação do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dino, fez com que pudesse dirimir qualquer dúvida a respeito das emendas parlamentares, dando, não é, aos poderes legislativos o limite em que está dentro dos seus orçamentos. Não é? E fico muito à vontade, não é, de votar a favor, não é, desta emenda, porque, como bem disse aqui, eu, como deputado estadual hoje, mas fui prefeito por 2 mandatos também, a gente sabe, não é, em loco, que muitas das vezes o executivo não chega aonde os legislativos, vereadores, deputados estaduais indicam suas emendas. E isso é importante para que haja uma democratização e o parlamentar que é cobrado na sua base, para muitas das vezes, indicar a sua emenda parlamentar para aquela localidade. Então, essa emenda hoje aqui, tão bem colocada em grande hora, faz com que, respeitando a autonomia dos poderes, a gente possa ter esse limite e possa ter, não é, essa condição parlamentar que cada um que está aqui, ao chegar nos seus municípios, são cobrados por associações, por prefeitura, por entidades, para alocar aquelas emendas que muitas das vezes o Poder Executivo não chega e a gente é quem chega indicando e tendo essa flexibilidade. E aproveitando o nosso amigo deputado Anderson Florencio, eu queria que até ele fizesse um apelo para que o governo hoje, não é? O governo hoje pagasse as emendas, que inclusive saiu hoje, pagamentos na área de saúde, e uma minha toda legalizada, de R$300 mil para o município de Itaquaritinga do Norte, foi paga todas de outros parlamentares, e a minha ficou lá sem pagar. O deputado Sileno Guedes também confirma aí, e a gente espera, porque hoje saiu um pacote, não é? E a gente espera que essa democratização realmente seja feita, porque, na verdade, se o governo passado não pagou, errou, já passou. Ninguém pode estar mais aqui, se reportando para se justificar. Não, porque o governo, não, já pagou, já passou, que na hora que a população botou uma outra, foi para fazer diferente, para que possa ser executado isso aí. Então, eu estou passando isso aqui porque eu estou com elas presas lá, infelizmente ainda não foi paga. Com a palavra o deputado Mário Ricardo. Senhor presidente, em primeiro parabenizar o deputado Valdemar Borges pela explanação, né, de forma bem didática, onde ele vai lá no cerne da questão da relação do parlamentar com a sua base, com as suas comunidades, com o sentimento das comunidades. E também fazer uma colocação com relação à preocupação do deputado João Paulo, que a gente sabe que foi um prefeito zeloso e é um parlamentar muito zeloso com essa questão dos recursos públicos. Mas eu gostaria também de
de acrescentar um pouco mais a respeito desse debate. Bem, primeiro dizer que 98,45% continua de responsabilidade única e exclusiva do Executivo para indicação. Então, quando a gente vai para números absolutos, ele pode até parecer muito, mas 98,45% é de responsabilidade direta do Poder Executivo dizer aonde esses recursos serão aplicados. Né? E, mesmo assim, tem que passar pelo Parlamento para que o Parlamento aprove o orçamento, tá certo? Quando todos os anos são enviados para as casas legislativas. Então, esse é um ponto. O segundo, dizer que esse trabalho realizado pela consultoria legislativa e, particularmente, pelo nosso procurador, doutor Paulo, né, é digno de todo elogio do mundo. Eu li o artigo, eu acho que está muito claro isso. Um outro ponto também que eu trago aqui para discussão é a forma com que essa PEC foi construída, colocando ela acima de qualquer questão eleitoral. Muitos dos deputados, ou alguns dos deputados, ou ninguém sabe quais são os deputados, poderão não estar aqui na próxima legislatura. Nós não estamos aqui discutindo algo para essa legislatura. Nós estamos discutindo para o futuro de Pernambuco, a partir de 2027. Então, não é uma disputa aqui do parlamento atual contra o governo atual. Não, isso aqui é uma regulamentação daquilo que precisa ser feito no estado de Pernambuco. Nessa PEC se coloca as coisas com a transparência que o povo exige do poder público, está muito claro dentro dessa PEC, todos os regramentos, aonde os recursos, né, o caminho que deve seguir os recursos, né, para que eles cheguem efetivamente, seja numa associação, seja num grupo cultural, seja no município, ou numa própria ação do governo, e aí eu quero citar efetivamente. Parte das minhas emendas no primeiro ano, por exemplo, eu destinei para o próprio governo do estado, para que ele pudesse fazer a recuperação de uma via PE14 dentro do município de Igaraçu. Então, ele não está dissociado ao orçamento do estado. O que vai requerer do governante é uma maior capacidade de diálogo com o parlamento. Do secretário de Planejamento vir ao Parlamento e dizer quais os programas importantes do Estado e fazer um trabalho de convencimento ao Parlamento para que os recursos efetivamente sejam aplicados, deputado João Paulo. Esse processo que a Assembleia Legislativa procura com essa PEC regulamentar é construir aquilo que deve estar em consonância com a Constituição Federal, conforme foi colocado aqui muito bem pelo nosso procurador, busca dar transparência ao processo e transcende a governos. E transcende a governo. Então, o que nessa casa hoje nós estamos discutindo e que amanhã, ou no momento certo, vai para plenário, é a regulamentação de algo que precisa ser regulamentado, que precisa estar com as regras claras, a população precisa saber efetivamente que existem controles para que não venhamos amanhã fazer um julgamento equivocado de dizer que foi desviado isso, aquilo outro. Certa vez, deputado João Paulo, e Vossa Excelência como prefeito sabe disso, certa vez eu fui questionado em Brasília a respeito da nossa defesa intransigente, né, da transferência de recursos para que o município aplicasse os recursos. Existe uma concentração muito grande dos recursos em Brasília, como existe também uma concentração muito grande dos recursos no governo do Estado, e não se chega na ponta efetivamente nos municípios, onde as pessoas vivem, onde precisa de educação, de saúde, da infraestrutura mínima necessária. E certa vez alguém chegou e colocou o seguinte: mas esses municípios poderão amanhã esses recursos ser desviados. Ora, veja bem, os órgãos de controle existem para que casos de desvio não aconteçam. E se tem um comportamento equivocado, errado, desonesto, que os honestos não paguem pelos desonestos. Então, essa PEC também coloca, tá certo, a transparência acima de tudo nas emendas parlamentares
que serão indicadas pelos parlamentares pernambucanos a partir de 2027. Em 26 nós teremos eleição. Não sabemos quantos colegas estarão aqui de volta nessa Assembleia Legislativa. Então, ela transcende governo, transcende qualquer disputa que queiram construir nessa narrativa para colocar luz e estabelecer regras claras e deixar Pernambuco sintonizado com aquilo que se discute nacionalmente, com a proposta do ministro Dino, com a regulamentação efetiva das emendas, para que não se tenha dúvida. E aqui nós vamos discutir. Aliás, os próximos parlamentares vão discutir aonde efetivamente o 1,55% deverão ser aplicados. Se na infraestrutura, na saúde, na educação, aonde efetivamente o parlamentar entender e for demandado pelos seus eleitores, pelas suas bases, e por aquilo que efetivamente é importante para o povo pernambucano. Era isso, senhor presidente, que eu queria colocar, parabenizando a Val, parabenizar o deputado João Paulo pela preocupação e dizer que essa emenda ela tem uma importância muito grande para colocar luz, transparência e, de uma vez por todas, estabelecer regras para o futuro e não para o presente, para o futuro acima de tudo. Eu vou passar mais uma vez a palavra ao deputado João Paulo, mas peço que o deputado João Paulo seja breve. Mas a mesma exigência, com todo respeito, devia ser feita também a um deputado companheiro e amigo, mas eu prefeito não estou zeloso. no tempo de Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência vai falar pela terceira vez. Eu vou conceder mais uma vez, mas espero não pode, que seja a não, última. presidente. Estou dentro do regimento interno. Mas veja bem, presidente, olha, Mário, eu concordo com quase 100% de sua intervenção aí, brilhante intervenção. O que é que eu discordo? O que eu falei aqui foi do comprometimento do planejamento, como fiz referência ao nacional. Sei que muitos de nós poderão não estar aqui, eu e qualquer um de nós, mas eu vou estar aqui no Estado, independente do governo que esteja de ser deputado ou não. É isso, senhor presidente. Obrigado pela permissão. Primeiro, antes de colocar em votação, eu gostaria de pessoalmente fazer algumas considerações. Essa questão de emenda parlamentar tem que parar de ser demonizada. Acho que todos que falaram aqui deixaram isso bem claro, sobretudo agora a fala do deputado Décio Vieira e Mário Ricardo. Isso não é nada de que fique para a gente, muito pelo contrário, é uma visão muito especial de quem está na ponta, recebendo visitas, visitando municípios e distritos, e pode designar orçamentos que são fundamentais na vida das pessoas, como uma passagem molhada. Só quem sabe o que é uma passagem molhada é quem mora do outro lado do rio, quando o rio enche. Quem precisa de um socorro, quem precisa de ir para a escola, quem precisa de qualquer coisa e não tem, porque o Estado, não é porque não quis, é que não teve a visão de olhar para ali, porque só quem frequenta aquilo ali, que tem contato com aquela comunidade, é que sabe o que é isso. Depois, deputado João Paulo, eu queria refutar a palavra de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência que houve um esforço muito grande da Procuradoria para alinhar o valor. Não houve esforço, houve a interpretação, como essa é a Procuradoria desta casa e a gente se socorre do conhecimento dela, no sentido de dizer aquilo que de fato é a interpretação da lei. Depois, a questão do planejamento, que Vossa Excelência fala pela segunda vez, esse planejamento está mais do que respeitado. Quando a gente deixou, inclusive, como explicou muito bem o procurador, de deixar de fazer para o ano de 2026, fazendo 2027, porque a gente aí sim estaria atrapalhando na questão orçamentária. E, por fim, dizer que o deputado Nunes Florencio que não é bom o ambiente de pagamento das emendas parlamentares. Vossa Excelência está mal informado ou equivocado, muito pelo contrário. O ambiente de execução das emendas parlamentares no ano de 2025 é pior do que o de 2024, que já ensejou uma vontade muito grande desta Casa de ajuizar isso. E o Tribunal de Contas do Estado já se manifestou com relação a isso, colocando ressalvas nas contas da governadora. Isso que foi citado aqui pelo deputado Décio Vieira, Sileno Guedes e Valdemar Borges é uma realidade. A gente tem emendas destinadas com o mesmo objetivo, na mesma localidade, e é feita a escolha pelo voto que é dado aqui em plenário, contrariando, inclusive, princípios fundamentais estabelecidos na regra constitucional e legal. Por fim, dizer que me admira muito, eu queria fazer um apelo ao deputado Antônio Moraes e ao deputado João Paulo, porque se Vossa Excelência vota nesta comissão contrário, Vossa Excelência está votando pela inconstitucionalidade de uma decisão do Supremo Tribunal Federal.
Essa é a verdade. Votar contrário aqui nesta comissão, a discussão em plenário é outra coisa, mas votar contrário nesta comissão é votar contrário a uma decisão bastante aqui elucidada. Eu estou falando, quando Vossa Excelência falou, eu ouvi. É votar contrário a uma decisão, tá certo, que foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal por vários ministros e confirmado em plenário. E digo mais, se há discussão com relação ao tamanho, essa discussão é pertinente, mas não aqui. Que essa discussão seja feita lá em Brasília. Mas coloco em votação, já com voto contrário do deputado... vou refazer o registro. Voto contrário do deputado Anderson Florencio, Antônio Moraes e João Paulo. A PEC foi aprovada por maioria absoluta. Vamos em discussão agora ao projeto de resolução. Maioria simples. Maioria foi metade mais um. Vamos lá. Discussão do maioria simples, corrigindo aí, atendendo a observação pertinente do deputado João Paulo. Obrigado. Vamos. Discussão agora do projeto de lei complementar número 3578/2005, de autoria da mesa diretora. O relator, o deputado S. Vieira, da mesma forma, vou passar para o deputado Paulo Pinto, depois para Vossa Excelência, deputado Paulo, para o procurador, doutor Paulo Pinto. Eu queria fazer só uma observação inicialmente, antes de explicar o projeto. Eu acho que existe um nível de desconhecimento sobre o tema tão grande que leva... Eu vi hoje de manhã uma matéria que dizia mais ou menos o seguinte, que está tramitando na Assembleia um projeto de lei que visa forçar o governo a negociar, se referindo a esse projeto de lei aqui. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse projeto de lei, na verdade, ele é uma necessidade de adequação ao modelo federal, fruto da decisão do ministro Flávio Dino, na DPF 854. Existe uma lei complementar federal que regulamenta o assunto, que é a Lei Complementar 210, e ela é específica para a União. E a gente tem que, nesse processo de adequação, tem que se adaptar a isso e ter uma lei própria disciplinando isso. E essa lei, ela nada mais faz do que estabelecer uma série de critérios que vão garantir transparência e rastreabilidade para as emendas. Ou seja, está em 100% em consonância com o que o Supremo vem fazendo para garantir à sociedade um melhor controle social. Só exemplos aqui. A lei, ela determina que o autor da emenda, no momento da sua indicação, tem que informar o objeto e o valor da transferência e diz que tem que ter uma destinação preferencial para obras inacabadas de autoria daquele ente beneficiado, que é o que está na Lei Complementar 210. Isso aqui é uma repetição do que está lá. Ela estabelece, por exemplo, que os recursos repassados aos municípios por meio dessas emendas têm que ser apreciados pelo Tribunal de Contas do Estado. Ou seja, garante a fiscalização do órgão de controle externo, que é o Tribunal de Contas. Precisa também que o beneficiário dessas emendas, ele tem que indicar num sistema a agência bancária e conta específica para receber o dinheiro, para permitir justamente esse controle. Estabelece que o beneficiário da emenda, ao receber o valor, ele precisa comunicar ao Poder Legislativo respectivo, ou seja, o município recebeu, ele tem 30 dias para comunicar à Câmara Municipal que recebeu aquele valor e também ao Tribunal de Contas, assim como apresentar o plano de trabalho para aplicar aquela emenda. Ou seja, o que a gente tem aqui é única e exclusivamente mecanismos para garantir o maior controle social e transparência na aplicação das emendas. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver com forçar a executiva a negociar ou qualquer outro tipo de coisa. Não, é adaptação ao modelo federal, garantia de transparência e rastreabilidade. Com a palavra, o eminente relator, o deputado S. Vieira. Senhor presidente, com a explicação do doutor Paulo, o grupo destacar, e a gente vê explicando que a norma
não é, são tudo dentro do que é o Supremo Tribunal Federal. Deputado Antônio Moraes, Vossa Excelência, acredito que agora vai votar também a favor. Não é aqui, não está. Não é nenhum jurista, não, deputado, mas é um que está aqui, que não está sendo serviçal do governo do Estado aqui, para que a gente possa aqui encobrir do que está acontecendo verdadeiramente nessa casa. Aqui nós estamos votando baseado no que dá no Supremo Tribunal Federal. Não tem nenhum jurista, porque o jurista aqui dessa casa é o doutor Paulo, que tão bem está relatando e explicando para nós aqui. Então, a verdade é que estão criando subterfúgio aqui para estar servindo ao que está vindo lá do Palácio para votar aqui. E não vir às claras do que realmente está acontecendo nesta casa. Que, como bem disse o presidente Alberto Feitosa aqui, que se discuta no plenário. Mas aqui está a Constituição, a legalidade do que está sendo colocado através do Supremo Tribunal Federal, que esta casa está fazendo. E é isso. Que aqui eu não sou nenhum jurista, não, mas sou um parlamentar que estou aqui indo de acordo, confiando totalmente no que o procurador da casa está colocando e tendo a altivez aqui de votar no que a gente está no entendimento que é do Supremo. Então, são isso, deputado Antônio Moraes. Então, é a grande diferença do que está tendo aí e que o governo, todo mundo está sabendo aqui, do que o governo está fazendo atrelado a essas votações que estão aqui. Por isso, senhor presidente, não é um jurista, mas é um deputado que tem aqui autonomia aqui e é votado pela população, que dá o parecer favorável ao que está o entendimento desta casa. Parece que ele só é contra o 1.55. Eu também. Só contra 1.5, as outras coisas não vai ser. É que pode sair para 2, 3, 4. Amanhã mandou... vamos lá. Em discussão... Questão de ordem. Em votação... deputado... Primeiro, eu só vou reiterar aqui que eu não tenho a convicção que o Supremo obrigue os estados a aplicar esse teto. Até porque quem tem orçamento, quem sabe o recurso que tem é o governo. São os estados. E eu acho muito difícil que estado nordestino do norte, e principalmente porque... a gente vê falar tanto que o Supremo coloca e decide coisas que não deveria decidir. Então, na verdade, eu estou votando nessa questão com convicção. Independente aí de quem seja governador, quem não seja. Até porque é importante que até 33 a gente vai ter que ter projeto de infraestrutura em Pernambuco para não perder os empregos que a gente tem aqui. Então, em discussão, com a palavra o deputado João Paulo. Não, eu acho que a gente tem que se exceder um pouco aqui. Eu acho que essa questão do jurista, questão do palácio... Sim, mas brincadeira que, na verdade, muitas vezes a brincadeira também incomoda também, né? Mas eu quero dizer que a discussão aqui não é se é Palácio das Princesas do Capibaribe. Eu estou votando aqui por convicção política e ideológica, e já me expressei essa posição política diversas vezes, inclusive na tribuna da casa. É só esse registro, presidente. Mas eu voto favorável. Encerrada a discussão, vai à votação. Aprovado por unanimidade. Vamos agora à discussão dos outros. Só uma declaraçãozinha. Eu acho que na hora que a gente está remetendo isso para uma eventual futura gestão, que eventualmente pode ser a de João Campos, a gente não deve estar agradando para as Capibaribe, não. Vamos lá, a discussão dos projetos de lei ordinária da pauta de hoje. A gente está com convicção. Projeto... Não, ainda tem mais um extra pauta, o relator é o deputado Antônio Moraes. É o projeto de lei ordinária do deputado Antônio Moraes, recordando a Vossa Excelência, 3573 de 2025, de autoria da governadora do Estado de Pernambuco, com emenda que autoriza a supressão de segmentos de vegetação de preservação permanente nas áreas que indica. Com a palavra, Vossa Excelência. O parecer é pela aprovação, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão agora do projeto de lei ordinário número
3459 de 2025, também de autoria da governadora do Estado de Pernambuco, relator deputado João Paulo, autoriza a adesão do Estado de Pernambuco ao Programa de Pagamento de Dívidas do Estado dos Estados, PROPAG, instituído pela Lei Complementar Federal número 212, de 13 de janeiro de 2025, e a celebrar contratos de termos aditivos de contratos de refinanciamento de dívidas com a União no âmbito do PROPAG. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, meu parecer é pela aprovação e com a emenda aditiva que tem a finalidade de assegurar maior clareza quanto às exigências de autorização, legislação específica para transferência de ativos patrimoniais do Estado, como participações societárias, bens móveis e imóveis, no âmbito do Programa de Pleno Pagamento de Dívidas do Estado, PROPAG. O parecer do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Projeto de Lei Ordinário 346, 2023, de autoria do deputado Claudiano Martins. Relator, deputado Mário Ricardo. 346. Senhor presidente, o nosso parecer é pela aprovação do substitutivo proposto e consequente prejudicialidade das proposições principais, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, votação, aprovado. Votamos. Discussão do projeto 3461 de 2025, da autoria do deputado Gilmar Júnior. Emenda, institui a política estadual de comunicação aumentativa e alternativa, CCA, no Estado de Pernambuco. Relator também o deputado Mário Ricardo. Senhor presidente, o nosso parecer é pela aprovação do substitutivo proposto e consequente prejudicialidade da proposição principal. É isso. Quer essa... 346. Em votação, aprovado. Comunicação facilitada para quem tem dificuldade de comunicação. É uma comunicação facilitada para quem tem dificuldade de comunicação. Tá? Discussão do projeto de lei ordinário 629, de autoria do deputado Abimael Santos. 629 É o item 4. Item 4. Peraí. Item 4. Item 4 é... Eita. Já chega. O relator desse. O som tá... Alguém bateu ali, não? Vem aí, não é... Vamos lá, mas o som está funcionando, então tem energia. Deve ter problema... Em alguma fase. Vamos lá, então, discussão do projeto 629, de autoria do deputado Abimael Santos, que altera a Lei 14.228, de 26 de março de 2010, que cria a Agência Pernambucana de Águas e Climas, a PAC, e dá outras providências com a finalidade de determinar a execução de serviços de manutenção, revitalização e ou recuperação de barragens, barreiras, reservatórios e assemelhados. O parecer do deputado, o relator, deputado Valdemar Borges. Parecer, excelência, é pela rejeição por vícios de inconstitucionalidade. O parecer do relator é pela rejeição por vício de constitucionalidade. O projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir. Projeto rejeitar, em votação, projeto rejeitado. Projeto de lei ordinário 707, de autoria do deputado William Brígido. Altera a Lei 13.032, de 14 de junho de 2006, que dispõe sobre a obrigatoriedade de vistorias, perícias e manutenções periódicas em edifícios de apartamentos e salas comerciais, no âmbito do Estado de Pernambuco, e da outras providências. Originada do projeto de lei da autoria do deputado Augusto Coutinho, a fim de garantir isolamento e segurança patrimonial das edificações que sofreram interdição dos órgãos de fiscalização. O relator seria o deputado Romero Albuquerque, na sua ausência, do deputado João Paulo. Pela rejeição, presidente, por vício de inconstitucionalidade. O parecer do relator é pela rejeição por vício de constitucionalidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, rejeitado. Discussão do projeto de lei ordinária 1.217, 2023, de autoria do deputado William Brígido. Emenda. Altera a Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originado do projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Novaes, a fim de dispor sobre a fixação de QR Code do Código de Defesa do Consumidor. Relatoria, o deputado Diogo Moraes.
Presidente, nosso parecer é pela aprovação nos termos do substitutivo. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Projeto de Lei 1.407, de autoria do deputado Coronel Alberto Feitosa. Determina a utilização de coletes e capacetes identificados com placa da motocicleta, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos motorizados pelo piloto e passageiro no âmbito do Estado de Pernambuco. O relator é o deputado João Paulo, com a palavra. Presidente, a proposta, por mais importante seja, ela invade a competência da União. Por isso, meu parecer é pela rejeição. O parecer do relator é pela rejeição. É lamentável, de fato, a gente não pode legislar sobre essa matéria. Esse projeto é seu, você tem que ter por da presidência. Ah, tá, desculpa. Então, esse projeto é de minha autoria. Eu tenho que passar a presidência para o deputado Antônio Moraes. Por favor, deputado Antônio Moraes, deputado Antônio João Paulo. A palavra o deputado João Paulo. Eu mantenho o parecer. O parecer do relator é pela rejeição, por vício de inconstitucionalidade. A matéria está em discussão. Não havendo... o deputado Feitosa. Tá. Eu sou autor da matéria. Esse projeto seria como extremamente interessante. Eu vi isso na Colômbia. Você teria, então, a identificação logo por colete e nos capacetes do condutores dos veículos, que hoje são um grande instrumento de prática de assalto, de homicídios e tantas outras coisas. Infelizmente, essa casa tem impedimento legal de legislar sobre essa matéria. Mas aqui, como nós colocamos todos os projetos em pauta, esse é pela rejeição, eu tenho que acatar, inclusive acompanho o voto do relator, mas fica aqui esse registro. Obrigado. Pois não, deputado, a gente entende aí, o relator colocou a importância, inclusive, que os órgãos de controle federal pudessem aplicar esse projeto de Vossa Excelência. A matéria continua em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação aprovada, devolvo a palavra ao presidente Feitosa. Obrigado, deputado Antônio Moraes. Vamos então à discussão do projeto de lei ordinária 1.836 de 2024, de autoria do deputado Luciano Duque. Ele tramita em conjunto com os projetos de lei ordinária 1.839 e 2.535. O relator é o deputado Valdemar Borges. Parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo deste colegiado e consequente prejudicialidade das proposições principais. O parecer do relator é pela aprovação, o projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto foi em votação, o projeto foi aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 1940 de 2024, de autoria do deputado Abimael Santos. Altera a Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor de Pernambuco, originada do projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Novaes, a fim de garantir maior transparência na prestação de serviços pelos operadoras, intermediadoras e de plano de saúde e de seguro de saúde, além dos hospitais, clínicas e demais serviços de saúde situados no estado de Pernambuco e da outras providências. O relator seria o deputado Rodrigo Farias, na sua ausência, o deputado Antes Florencio. O relatório presente é pela aprovação do substitutivo deste colegiado, consequente prejudicialidade da proposição principal. O parecer do relator é pela aprovação, o projeto está em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto vai à votação e foi aprovado por unanimidade. Discussão do projeto de lei ordinária 2081 de 2024, de autoria da deputada Débora Almeida. Emenda, altera a Lei 14.249, de 17 de dezembro de 2010, que dispõe sobre licenciamento ambiental, infrações e sanções administrativas no meio ambiente e da outras providências, a fim de isentar o licenciamento ambiental para linhas de transmissão de baixa tensão. O relator é o deputado Antônio Moraes. Parecer é pela aprovação com o substitutivo desse colegiado. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo desse colegiado. Está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, em votação, foi aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 2.227/2024, de autoria do deputado Gilmar Júnior, com a seguinte emenda: altera a lei 11.751, de 3 de abril de 2000, que dispõe sobre a composição alimentar na merenda escolar distribuída na rede pública de escolas no estado de Pernambuco, originada do projeto de lei de autoria da deputada Tereza Dueire, a fim de determinar o fornecimento de alimentos especial para alunos com deficiência de ferro. O relator seria o deputado Joãozinho Tenório, na sua ausência, o deputado Mário Ricardo. Com a palavra, por favor. Nosso parecer, senhor presidente, é pela aprovação do substitutivo proposto e consequente prejudicialidade da proposição principal. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 2.260, de 24, de autoria do deputado Gilmar Júnior. Emenda: institui a política estadual de diagnóstico precoce e atendimento para o paciente com otosclerose. O relator seria o deputado Joaquim Lira, na sua ausência, o deputado Antônio Moraes. O parecer é pela aprovação com o substitutivo desse colegiado. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo deste colegiado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 2.384/2024, de autoria também do deputado Gilmar Júnior. Emenda: determina que os sítios eletrônicos das secretarias de Estado, órgãos e empresas de administração pública direta e indireta possuam plataformas sobre os cuidados com a saúde mental no Estado de Pernambuco. A relatora seria a deputada Débora Almeida. Na sua ausência, o deputado Diogo Moraes. Senhor presidente, o nosso parecer é pela aprovação nos termos do substitutivo. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 2.387/2024, de autoria do deputado Luciano Duque. O relator é o deputado João Paulo, com a seguinte emenda: altera a Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor, a fim de obrigar as empresas de transporte rodoviário a informarem de forma clara e específica e explícita a opção de contratação de seguro pelo consumidor no ato da compra da passagem rodoviária. Com a palavra, o deputado João Paulo, relator. Pela importância do projeto, mas o meu parecer vai pela aprovação do substitutivo proposto por este colegiado e consequente prejudicialidade da proposição principal, presidente. O parecer do relator é pela aprovação no termo do substitutivo proposto. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 2.411/2024, de autoria da deputada delegada Gleide Ângelo, institui a política de promoção da aprendizagem, PROAP, nas redes estaduais de saúde e educação do Estado de Pernambuco e da outras providências. O relator seria o deputado Romero Albuquerque, na sua urgência, o deputado João Paulo. Presidente, meu parecer é pela aprovação do substitutivo deste colegiado e consequente prejudicialidade da proposição principal. O parecer do relator é pela aprovação no termo do substitutivo proposto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 2.417/2024, de autoria do deputado Gilmar Júnior. Emenda: altera a Lei 14.236, de 13 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos e da outras providências, a fim de inserir culturas agrícolas que atuem na descontaminação do solo em aterros sanitários, depósitos controlados e ou espaços destinados para descarte de lixo em Pernambuco. O relator seria o deputado Nino Denoc, na sua ausência, o deputado Valdemar Borges. Por favor, fazer relatoria. Esse aqui. Parecer pela aprovação nos termos do substitutivo e consequente prejudicialidade da proposição principal. O parecer do relator é pela aprovação no termo do substitutivo proposto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado.
Discussão do projeto de lei ordinária 2446 de 2024, de autoria do deputado Heriberto Filho. Emenda. Altera a lei 15.487 de 27 de abril de 2015, que dispõe sobre a proteção e os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista no estado de Pernambuco e da outras providências, a fim de tornar facultativo para os alunos com alterações sensoriais o uso de uniforme escolar. O relator é o deputado Mário Ricardo, com a palavra. Nosso parecer, senhor presidente, é pela aprovação do substitutivo proposto e consequente prejudicialidade da proposição principal. O parecer do relator é pela aprovação no termo do substitutivo proposto em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão do projeto de lei 2.449 de 2024, de autoria do deputado Abimael Santos. Emenda, altera a lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de Pernambuco, originado do projeto de lei da autoria do deputado Rodrigo Novaes, a fim de determinar que as concessionárias de serviços públicos disponibilizem aos consumidores plataformas digitais para maior transparência na prestação de serviços. O relator também é o deputado Valdemar Borges. Nosso voto é pela aprovação nos termos do substitutivo descolegiado e consequente prejudicialidade da proposição original, presidente. O parecer do relator é pela aprovação nos termos do substitutivo proposto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação aprovado. Discussão do projeto de lei 2.753 de 2025, de autoria do deputado Renato Antunes. Não pulei, não. Foi retirado de pauta por acordo da... Então, o 2.578 foi retirado de pauta, é isso? Isso. Vamos então à discussão do projeto de lei 2.753, da autoria do deputado Renato Antunes, que dispõe sobre a proteção e o livre exercício na liberdade religiosa no âmbito das escolas cristãs confessionais situadas no estado de Pernambuco e de outras providências. O relator é o deputado Diogo Moraes. Senhor presidente, o nosso parecer ao projeto de lei ordinária número 2753 é pela aprovação nos termos do substitutivo proposto e consequente prejudicialidade da proposição inicial. O parecer do relator é pela aprovação no termo do substitutivo proposto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Presidente, é uma questão de ordem. Como ficou a questão do projeto? Eu vou repetir, deputado João Paulo, o projeto de lei ordinária 2.578, de autoria do deputado Abimael Santos, por acordo, a solicitação da deputada Dani Portela e do deputado Sileno Guedes foi retirado de pauta. Vamos então à discussão do projeto de lei 3.172 de 2025. Questão de ordem. Alguém poderia ligar o microfone? Não, Dani, eu não vou conceder, não, porque a gente conversou que não ia ter discussão. Pode fazer aí, vamos continuar. Projeto de lei ordinária 3.172, de autoria do deputado Jeff Timóteo. Acordo é acordo. Perguntei a Silêncio se ia ter discussão, ele disse que não. Então, altera a lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, que institui o Código Estadual de Defesa do Consumidor do Estado de Pernambuco, originado do projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Novaes, a fim de proibir o uso de fraudulento. Se vocês... Essa presidência já tomou a decisão que não ia conceder a questão de ordem. É facultativo dessa presidência. Se vocês quiserem, a gente termina, senão a gente suspende a sessão. Mas a gente não vai conceder a ordem, tá, Dani? Vamos lá. Não vou não. Não, só a questão de ordem agora. Ah, vá. João Paulo pode, eu não. Se for para discutir... Não é para discutir, é um requerimento que a gente apresentou. Eu estou com a questão de ordem. Dani, veja, nós fizemos, antes da sessão, um acordo. E tratamos, vamos retirar também o outro. Eu vou cumprir rigorosamente, como sempre cumpri com você e todos os deputados desta casa, o que nós acordamos em reunião. Então, deixa eu conduzir a...
o requerimento foi acatado, não precisa ser lido. Você já fez o requerimento, quem sabe disso aqui somos nós, vocês aí acompanhem. Peraí, Antônio. Eu vou conceder. Então, veja bem. Eu peço, data vênia aí, a deputada Dani Portela e o deputado João Paulo, que a gente possa continuar com a pauta. Depois, se houver alguma discussão com relação a isso, a gente faz. Agora, nós fizemos, na presença do deputado Diogo Moraes, Edson Vieira, Rodrigo Farias, Mário Ricardo, um acordo e retiramos... Eu não participei desse acordo, não. Mas não precisa Vossa Excelência participar. Eu só estou dizendo que eu participei. Não precisa Vossa Excelência participar, porque não se fazia necessário. Na condição de relator... Mas eu comuniquei a Vossa Excelência, deputado João Paulo, a transparência faz parte do exercício dessa presidência. Quando nós chegamos aqui, eu comuniquei a Vossa Excelência me perguntou, e eu comuniquei a Vossa Excelência que, a pedido da deputada Dani Portela, em conjunto vocês têm que aprender a ouvir, em conjunto com Sileno, foi retirado de pauta e Vossa Excelência acatou, certo? Vamos lá. Então, dando continuidade à discussão do projeto 3.172, o relator é o deputado Valdemar Borges. Com a palavra, deputado. De quê? Pela rejeição. De qual? Do 3172. O parecer do relator sobre o 3172 de 2025, do deputado Jefferson Timóteo, o parecer é pela rejeição por inconstitucionalidade. O parecer do relator é pela rejeição. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, o projeto foi rejeitado. Diga qual foi, para não pensar que é 3172, né? Se elas quisessem ouvir, ela fazia silêncio. Discussão do projeto de lei 3297 de 2025, da autoria do deputado Gilmar Júnior, institui o município de Buíque como área especial de interesse turístico no estado de Pernambuco e dá outras providências. Esclarece, Val. O que tu querias? Esse projeto de lei é o de Gilmar Júnior, instituindo Buíque como município de interesse turístico, não é isso? Como água turística. O parecer é pela aprovação. E atendendo o pedido do deputado Valdemar Borges, não, calma. O que foi rejeitado foi o 3.172, tá? Não tem nada a ver com o que vocês estão aqui pretendendo. Vamos então. É só para esclarecer, a pedido do deputado. Bom, o projeto está em discussão. Foi o parecer do relator é pela aprovação. Aprovado. Discussão do projeto de lei 3.298 de 2025, da autoria do deputado Gilmar Júnior, que institui o município do Cabo de Santo Agostinho como área especial de interesse turístico do estado de Pernambuco e dá outras providências. O relator também é o deputado Valdemar Borges, com a palavra. Parecer também é pela aprovação, senhor presidente. O parecer do relator é pela aprovação. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 3.306 de 2025, da autoria do deputado Gilmar Júnior, que institui o município de Triunfo como área especial de interesse turístico do estado de Pernambuco e dá outras providências. O relator é o deputado João Paulo, com a palavra. Pela aprovação. O parecer do relator efusivamente é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 3.385 de 2025, da autoria do deputado Jarbas Filho, que institui o programa de infraestrutura rural sustentável para recuperação e manutenção de estradas vicinais com técnicas de baixo impacto ambiental no estado de Pernambuco e dá outras providências. O relator seria o deputado Caio Albino. Na sequência, o deputado Anderson Florencio, por favor, para fazer a relatoria do deputado
do projeto do deputado Jarbas Filho, de número 3.385. Pela aprovação do substitutivo deste colegiado e consequente prejudicialidade da proposição principal, presidente. O parecer do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 3.434, 2025, de autoria do deputado João Paulo Costa, com a seguinte emenda. Altera a lei 16.241, de 14 de dezembro de 2017, que cria o calendário oficial de eventos comemorativos do Estado de Pernambuco, fixa critério, consolida leis e institui eventos e datas comemorativas, a fim de incluir o Dia Estadual da Advocacia Consumeirista. Com a palavra, o deputado Wandes Florencio, relator. O presidente é pela aprovação com emenda modificativa deste colegiado. O parecer do relator é pela aprovação com emenda modificativa desse colegiado. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. O próximo projeto da pauta era o projeto de lei ordinária 3.436, 2025, de minha autoria. Por acordo firmado anteriormente, nós estamos também retirando de pauta. Não, você está tumultuando. Atendendo ao pedido do colegiado, conceda a ordem à deputada Dani Portela. Veja, eu queria agradecer esse colegiado, só explicando, acho que houve, e é muito interessante a gente reconhecer isso, houve um equívoco em relação à compreensão do acordo que foi feito, que foi a retirada deste projeto de pauta, que é o projeto de autoria de Vossa Excelência, cujo relator é o deputado Sileno Guedes. Foi esse projeto que foi pedido para retirar de pauta. O outro projeto de relatoria do deputado João Paulo, que é um projeto do deputado Abimael, não foi feito acordo. Nós viemos até aqui atrás, com todos os movimentos, e fizemos esse acordo. E eu fiz um requerimento a essa mesa, a esse colegiado e à presidência, que foi, os dois projetos, eles tratam do mesmo tema. Então, como prevê o nosso regimento, né, o projeto de lei de número 2.578 e 3.436, todos de 2025, tratam respectivamente do mesmo assunto, que nos termos do artigo 262, inciso 2º do regimento interno dessa casa, devem tramitar em conjunto. Os dois falam que o dia 8 deve ser, veja, fala a criação do Dia Estadual de Luta pela Vida, ponto. O outro fala de luta pela vida e enfrentamento ao aborto. Os dois falam da mesma data, que é uma data historicamente criada pela CNDB, em defesa da vida, o Estatuto do Nascituro, do movimento pró-vida e contra o aborto. Isso é um debate muito antigo, inclusive durante o governo Bolsonaro, do presidente de Vossa Excelência, não o meu, a ex-ministra Damares, ela levou isso para o Congresso Nacional, para a criação do Dia do Nascituro, no mesmo dia 8 de outubro, que o Congresso Nacional de Bispo dos Brasis elegeu 8 de outubro em proximidade do 12 de outubro. E o movimento cristão, não só católico, mas evangélico, abraçou essa luta nos movimentos pró-vida. Por isso, eles tratam, mesmo que o tema do deputado Feitosa não fale a palavra aborto, fala defender a vida desde a concepção. Então, é muito fácil silenciar a gente que a gente que gera crianças, que promove a vida e que deve ter o direito de falar. Eu peço que Vossa Excelência conceda a junção desses projetos e o acordo, e eu precisei. Foi feito um acordo lá, mas houve uma falta de compreensão, que foi a retirada desse segundo projeto a pedido do relator, que é o deputado Sileno Guedes. Porque mesmo o projeto, ele tentando disfarçar, ele versa sobre o mesmo tema, que são projetos pró-vida e que tentam legislar sobre os nossos ventres e sobre os nossos úteros. Obrigada. Com a palavra, o deputado João Paulo. Presidente, citando o velho Camões, que dizia: metido tem a mão na consciência e nos falo senão verdades puras, que me ensinou a vida e experiência, né? Dizendo isso, eu quero talvez só resgatar um pouco a memória. Na verdade, quando eu cheguei aqui,
o presidente havia me informado, eu só resgatei depois, que havia um acordo para retirar. O meu assessor, George, chegou aqui e disse, olha, deputado, é melhor derrotar logo politicamente o de Abimael e pedir vistas de Feitosa. Então, isso foi o que ficou mais ou menos também acertado para mim, né? Meu parecer é contrário ao de Abimael e ia pedir vista até para analisar mais profundamente o de Alberto Feitosa. Então, eu estou justificando, com toda a transparência do mundo, dizer o que eu vivi aqui até agora. É só esclarecimento. Muito obrigado, deputado João Paulo, pelo esclarecimento. Gostaria de reforçar, deputado Dani Portela, que o requerimento de Vossas Excelências será apreciado e reforçar também que o acordo firmado foi para retirada dos dois. Eu, lamentavelmente, o deputado Sileno não está aqui, mas eu consultei antes de fazer essa afirmação. Vocês têm que aprender a ouvir, minha gente. A gente está aqui. Vocês têm que aprender a ouvir. Vocês têm que aprender a ouvir. Não é dessa forma, não. Não é dessa forma, não. Viu? Não é dessa forma que vocês vão conseguir as coisas aqui no grito, não. A gente está tratando, colocando... Vocês não vão conseguir... Vocês não vão conseguir desse jeito, não. Então, só para ratificar mais uma vez, Dani, o acordo foi feito para a retirada dos dois. E eu cumpri rigorosamente o acordo. E o acordo tenho aqui como testemunha. Eu tenho aqui como testemunha o deputado Diogo Moraes. Vamos dar sequência aqui. Projeto de Lei Ordinária 3.441, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que autoriza o Tribunal de Justiça de Pernambuco a alienar por doação ao município de Jaboatão dos Guararapes o imóvel público inservível. O relator é o deputado Diogo Morais. Senhor presidente, nosso parecer é pela aprovação. O parecer do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Projeto de Lei Ordinária 3.452, número 25, de autoria do deputado Antônio Moraes, que denomina Júlia de Andrade Ferreira Lima, a creche situada no município de Timbaúba. O relator seria o deputado Mário Ricardo, na sua ausência, o deputado Anderson Florencio. O parecer pela aprovação, presidente. O parecer do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Mas já tem creche lá. Discussão do projeto de lei ordinário 3.488, de autoria... O plano está funcionando, né? Esse projeto aqui também atendendo pedido do deputado presidente da Comissão de Finanças, vamos tirar de pauta. Quero saber se subiu a licença. Discussão... Já cavaram a sapata? Projeto de resolução. Projeto de resolução 3.430 de 2025, de autoria do deputado Antônio Moraes, submete a indicação de festa de Nossa Senhora do Rosário de Goiânia para a obtenção do registro de patrimônio cultural e imaterial de Pernambuco. Relator é o deputado Diogo Moraes. Senhor presidente, nosso parecer é pela aprovação. O parecer do relator é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Projeto de resolução 3.438 de 2025, de autoria do deputado Pastor Júnior de Técio, submete a indicação da prática da vaquejada para obtenção do registro de patrimônio cultural e imaterial de Pernambuco. O relator seria o deputado Mário Ricardo, na sua ausência, o deputado Anderson Florencio. Presidente, o parecer é pela aprovação. A vaquejada tem no nosso Pernambuco, no nosso Nordeste, uma tradição muito forte. Houve vários avanços na discussão, inclusive a nível nacional, para que os animais pudessem ser protegidos, pudessem ter o bem-estar animal. Isso vem acontecendo, virou grandes eventos. Então, eu quero aqui registrar que, como um patrimônio, de fato, da cultural e material de Pernambuco, então, nosso parecer pela aprovação. O parecer do relator é pela aprovação, fazendo os devidos registros. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Discussão do projeto de lei ordinária 3.439. Fecha a pauta hoje também. De autoria do deputado Socorro Pimentel, denomina maternidade, não é projeto de lei ordinário, não é projeto de resolução. A maternidade Inaura de Aquino Alencar Coriolando, a maternidade localizada
materna regional localizada no município de Oricuri. Seria o deputado Mário Ricardo, o deputado Diogo Moraes. Senhor presidente, nosso parecer é pela aprovação. O parecer do relator é pela aprovação. Teríamos agora a dispensa de residência, mais 1, 2, 3, 4. Tá. Vamos ao... Cadê? Em bloco, se alguém tiver em bloco, a dispensa de título honorífico cidadão ao senhor Francisco José dos Santos, conhecido nacionalmente e internacionalmente como Dunga. O projeto de resolução de autoria da deputada Débora Almeida, concede título cidadão honorífico pernambucano Francisco Carlos Duarte Azevedo. E o projeto de resolução de autoria do deputado Renato Antunes, concede título cidadão honorífico cidadã a senhora Márcia Gasparini Garcia. Em votação, aprovado os três. Seria essa o que nós temos a tratar da reunião de hoje. Convocamos outras para a próxima terça-feira. Júlia Ferreira. Fazer uma observação a respeito da proposição do deputado Antônio Moraes de dar o nome da creche de Timbaúba à senhora Júlia Ferreira Lima. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas sei que se trata da genitora de um dos maiores homens públicos. Isso, verdade. Um dos maiores homens públicos que já passaram por essa terra, que é o ex-deputado, o advogado, o Egídio Ferreira Lima, juiz. Então, me somo a essa iniciativa e eu estava ali, né? Com muito entusiasmo, né? Sei da justeza e, enfim, me somo a ela integralmente. Não só o doutor Egídio, como toda a família, deve ser merecedor. Eu só queria fazer um apelo, deputado, para que Vossa Excelência pedisse à governadora para fazer a creche. Vai, Val. Para fazer a creche, por favor. Tá certo? Já fizeram a sapata? Já cavaram a sapata? Não. Ainda não. Mas compraram o terreno, deputado? Também não, Também não, né? Não, também não.